Este trabalho está sendo apresentado ao curso de Sistema de Informação do IFBA Campus Vitória da Conquista. O seu objetivo é mostrar um pouco sobre os bancos de dados NoSQL, com foco no Cassandra. Serão utilizados nesse vídeo os SGBDs MySQL e Cassandra. Este trabalho busca aprovação na matéria Banco de Dados 2, ministrada pelo professor Pablo Freire Matos, e Programação Web, ministrada pelo professor Alexandre dos Santos Silva. O nosso grupo é composto por Anderson Rocha, Carlos Eduardo, João Pedro e Marco Antônio. Então vamos lá. O termo NoSQL pode ser um pouco estranho no começo, já que sua definição pode parecer um pouco confusa. O termo NoSQL ou Not Only SQL hoje é atribuído às bases de dados que não seguem o padrão SQL, ou seja, tudo aquilo que não é SQL. A estranheza do termo se dá, muitas vezes, por conta dessa categoria de database não seguir regras específicas que trazem tantas características em comum para a criação dos HTTPDs, assim como é feito com o SQL. Por exemplo, se fizermos um modelo de dados em SQL, provavelmente iremos conseguir replicá-lo em qualquer outro banco de dados desse tipo. Já com o NoSQL, isso não necessariamente irá acontecer. Então, por fim, podemos definir NoSQL como um grupo de banco de dados que engloba várias tecnologias, arquiteturas e estruturas de dados e que tem algumas características em comum entre elas. Podemos citar não seguir o padrão SQL, conseguir trabalhar bem com uma quantidade de dados muito grande e por possuírem modelos de armazenamento de dados muito flexíveis. Agora vamos a uma breve linha do tempo em que vamos ver um pouco sobre como surgiu o NoSQL. Costuma-se pensar no NoSQL como algo novo, de 2010 ou menos para cá. Porém, em 1960, os bancos de dados ou eram hierárquicos ou baseados em grafos ou alguma outra tecnologia. Se olharmos pela definição anterior, eles são do tipo NoSQL, apesar de não existir ainda esse termo. Em 1970, Ted Code propõe um modelo relacional, embora ele seja realmente adotado em 1980. Com o estabelecimento dessa tecnologia, nós vamos ver um espaço de tempo grande sem que se busque de forma enérgica um novo modelo de dados. Temos apenas alguns eventos marcantes, em 1990, um início do movimento NoSQL, ainda sem utilizar esse nome, mas nada muito significativo. E em 1998 é citado pela primeira vez o termo NoSQL por Carlos Strozzi. Após isso, temos em 2006 o lançamento do Bigtable, da Google, e no ano seguinte o lançamento do Dynamo, da Amazon. E finalmente em 2009, o termo NoSQL é reintroduzido pelo funcionário do Hackerspace Eric Evans, enquanto Johan Oscarsson organizava um evento para falar sobre a nova solução para armazenar dados. Daí em diante, o movimento NoSQL renasce com o intuito de ser uma tecnologia alternativa e não substitutiva ao SQL, ou seja, o movimento propõe outras soluções not only SQL, não somente utilizar SQL. Por que usar NoSQL? Aqui nós vamos ver dois exemplos que mostram por que se tornou tão necessária a criação dessas novas soluções de armazenamento. Primeiro temos o crescimento das redes sociais, que na atualidade nós podemos observar que a grande maioria das pessoas que possuem meio para isso, é claro, possuem redes sociais. Segundo, a criação de conteúdo para dispositivos móveis, que foi algo que fez com que as pessoas ficassem mais conectadas por conta da acessibilidade criada pelos smartphones, que são de baixo custo em relação aos desktops, e permitem que as pessoas consumam o conteúdo por mais tempo, já que os dispositivos podem estar sempre próximos das pessoas. E isso fez com que a ideia do NoSQL se tornasse mais presente e cada vez mais necessária no dia a dia dos administradores de bancos de dados, já que a quantidade de dados aumentaram de uma forma muito grande. Pensando no contexto anterior, nós vamos poder observar que o SQL vai ter alguns problemas, já que naquele cenário teremos uma alta demanda, e isso nos bancos SQL gera lentidão. E o mesmo acontece quando esse banco de dados tem que manipular quantidades massivas de dados. Outro problema está na escalabilidade dos SQLs, que é vertical. Então, se a gente tem uma máquina de 2 GB e a gente precisa de mais, a gente vai ter que comprar um pente de 4 GB e substituir pelo de 2 GB, ou colocar em outro slot. Só que o problema é, uma hora os slots vão acabar e você vai ter que perder alguma memória e jogar fora para colocar outra maior. Então, isso não é uma vantagem. Para o dia a dia pode ser até uma vantagem, mas agora para o contexto empresarial não é. Então, para aumentar a capacidade de processamento e de armazenamento, é necessário investir em um equipamento melhor, então um hardware de maior custo e uma equipe também para cuidar daquele hardware. Vantagens do NoSQL. Pensando no mesmo contexto anterior, ele vai ter uma melhor performance, escalabilidade horizontal, né? Você tem uma máquina de 2 GB, você deixa a máquina de 2 GB funcionando, compra outra de 4 GB e as duas trabalham juntas. Aqui já é mais pensando no Cassandra. Hardware de baixo custo, né? Flexibilidade nos dados e o código do tipo open source, já que a maioria dos NoSQL são open source. Desvantagens do NoSQL. Interpretações vagas das restrições à seed, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A gente tem aqui já voltado para o Cassandra problemas
de sistemas distribuídos, né, porque ele usa sistemas distribuídos, falta de flexibilidade nos padrões de acesso. A gente tem uma coisa boa que é a flexibilidade nos dados, e a gente tem um problema que é a falta de flexibilidade nos padrões de acessos, e a falta de profissionais qualificados, que não está relacionados diretamente a problemas em máquina, né, mas existe esse problema, já que não são tantos os profissionais que se qualificam no NoSQL, eles vão se qualificar geralmente para o SQL, porque é o mais utilizado ainda. Aqui nós vamos ver algumas opções de NoSQL que temos disponíveis, né? Documento, MongoDB, Couchbase, família de colunas, o Cassandra, que é o que a gente está estudando aqui, e o Weighbase. Grafos, a gente tem o Neo4j, JSON's Graph, e chave de valor a gente tem Heads e Memcached. Por último, a gente vai ver o multimodelo, que segundo o DB Engine, são bancos de dados que possuem mais de um tipo de característica, né? No caso, o Amazon Dynamo DB, ele é considerado chave de valor e documento, e o Microsoft Azure Cosmos DB, ele é do tipo grafo e família de colunas. Aqui agora a gente tem um gráfico de popularidade entre os BDs no SQL, né? Aqui a gente pode ver que o MongoDB é o mais utilizado, o Redis o segundo mais utilizado e o Cassandra é o terceiro mais utilizado. Em relação ao ranking todo, considerando os SQL também, o Cassandra é o 10º lugar. Lembrando que esse ranking é de dezembro de 2020 e ele pode ser consultado no site dbengines.com. Família de colunas. Aqui a gente vai falar sobre a categoria ao qual o Cassandra faz parte e vamos mostrar como essa classe de BDs armazena os dados. Basicamente, a gente vai ter o registro, vai ser a linha, e em cada registro vai possuir uma ou mais colunas, sendo que cada coluna possui um valor e um timestamp que vai dizer quando essa coluna foi alterada. E para fechar essa estrutura de registro, a gente vai ter o identificador, que vai identificar esse registro como único, e a partir dele você vai poder recuperar a coluna 1 e coluna 2. E a gente tem a última organização, que é a família de colunas, né, que é uma coleção de registros. Ela se assemelha a uma tabela no modelo relacional. O Apache Cassandra DB, ele utiliza a família de colunas. Ele foi criado em 2008 pelo Facebook para ser utilizado no motor de buscas da sua caixa de entrada de mensagens. Ele é open source e em 2009 passou a ser mantido pela Apache Foundation. Seu modelo de distribuição do sistema é baseado no Dynamo, que foi desenvolvido pela Amazon, enquanto a forma de organização dos dados é baseada no Bigtable, desenvolvido pelo Google. No mercado internacional, ele é utilizado por diversas empresas, entre elas está o Facebook, Instagram, Netflix, Spotify e até mesmo a NASA. Já no mercado nacional, é utilizado pela Globo.com, Luiza Labs, do Magazine Luiza, PagSeguro do UOL e SPC Brasil. Aqui podemos ver um comparativo da popularidade dos bancos de dados de família de colunas. Em primeiro lugar, vemos o Cassandra. Podemos ver também que entre eles está o Google Cloud Bigtable. A característica do Cassandra é que ele é um NoSQL da família de colunas, ele tem a licença de código aberto, um banco de dados distribuído e tem melhor escalabilidade e desempenho. Aqui podemos ver como é que é a distribuição do Cassandra. É, ele é uma arquitetura conhecida como arquitetura NEL, e que ele tem uma arquitetura distribuída e descentralizada. É altamente escalável, principalmente para escalar de forma horizontal. E caso seja necessário mais performance, basta adicionar mais nós nas redes. Não é necessário substituir as máquinas existentes por servidores mais poderosos, ou seja, um escalar vertical. Da mesma forma, se a demanda diminuir, pode apenas se remover algum dos nós, economizando a manutenção do sistema. Os dados das tabelas do Cassandra passam automaticamente por um processo de particionamento utilizando a partition key da tabela, que, por padrão, é baseada na chave primária. As partições são então distribuídas entre os nós dos clusters utilizando uma técnica conhecida como data sharding. As partições são replicadas em múltiplos nós para promover uma alta disponibilidade e tolerância a falhas. O número de réplicas é configurado na definição de um key space. Ou seja, um dado ele não vai ficar armazenado apenas em um desses nós. Ele é dividido entre vários nós para que se houver alguma falha, não se perca esse dado. E como podemos ver,
cada um desses nós, ele é heterogêneo, ele não precisa de nenhuma parte do hardware de outro nós. Uma das características é que tem um select DML DDL semelhante a SQL e dá suporte a diversas linguagens de programação. Aqui vemos um comparativo entre o modelo de dados do Cassandra, que é o armazenamento em coluna, com o SQL, que é armazenamento em linha. No armazenamento em linha, a gente tem que colocar todas as colunas têm que ter o seu valor. No caso aqui, ID, name, city, count e order number, você tem que colocar um valor para cada uma dessas colunas, mesmo que o valor seja nulo. Já no armazenamento por coluna, se você quiser apenas colocar o valor de ID e de name, você consegue. Você vai deixar os outros campos, as outras colunas, não irão entrar, não irão ter nenhum dado. Ou seja, o armazenamento fica muito menor em comparação ao armazenamento de linha. Aqui a gente vê também um comparativo entre o CQL, que é utilizado no Cassandra, e o SQL. No Cassandra, nós temos o KSpace, enquanto no SQL temos a base de dados. No SQL utiliza família de colunas, enquanto no SQL utiliza tabelas. É, enquanto no SQL utiliza a chave primária, no Cassandra se utiliza a chave de partição. Nos dois, pode-se utilizar o nome da coluna, mas o Cassandra também possui a chave da coluna e os dois também possuem o valor da coluna. Agora veremos alguns comandos CQL, ou Cassandra Query Language, comparados com os comandos SQL. Inicialmente, temos o comando para criar nossa keyspace. Seria algo parecido com criar um banco de dados num SQL. Além de especificar o nome do nosso banco de dados, nós definimos também neste comando as estratégias de replicação. Primeiro, o atributo class define a estratégia de replicação que pode ser Simple Strategy ou Network Topology Strategy. No Simple Strategy, o Cassandra simplesmente replica o dado para o novo vizinho de acordo com a quantidade de cópias escolhidas pelo usuário. Já com a opção Network Topology Strategy, o Cassandra irá persistir os dados em mais de um data center. O outro atributo é o Replication Factor, ou fator de replicação, que define quantas cópias existirão dos dados. Por exemplo, caso esteja em um cluster com 5 máquinas e o replication factor igual a 2, o Cassandra irá garantir que seus dados estarão em pelo menos 2 máquinas. O comando createTable, assim como no SQL, serve para criar tabelas e é muito parecido, mudando um pouco ali os tipos de dados. O comando insertInto também serve para inserir dados. Neste caso não tem nenhuma alteração. O select também não tem nenhuma alteração. O comando update também não tem nenhuma alteração e o delete também não tem nenhuma alteração. Mas é importante frisar que alguns desses comandos é obrigatório ter a nossa partition key no comando where. Aqui nós temos o modelo relacional de um banco de dados, em que temos uma tabela de funcionários e uma tabela de pontos. Neste exemplo, vemos que a relação é feita por meio da chave estrangeira document, que está presente na tabela points. Isso em um banco de dados não relacional, no caso do Cassandra, que é orientado a colunas, pode ser adaptado de várias formas. Uma das formas é utilizando uma lista de elementos de um tipo criado especificamente para guardar os pontos. Como o atributo points é uma lista seguido de uma lista de outro tipo, nós colocamos o nome frozen para sinalizar isso. Agora vamos ver os comandos CQL em prática. Primeiro, vamos criar nossa keyspace chamada company, com as configurações de replicação configuradas para Simple Strategy e fator de replicação 3. Então, criei, agora eu vou selecionar. E agora eu vou criar aqui um tipo chamado point e uma tabela chamada funcionários. Fiz a criação e agora eu vou fazer algumas inserções e um select para ver se tudo foi feito com sucesso. Como podemos observar, isso mesmo que aconteceu. Outra coisa que a gente pode fazer é um select aqui em todos os funcionários do sexo masculino. O problema é que ele dá erro. Isso porque eu só consigo colocar no meu where minhas chaves primárias ou índices secundários. Como a gente pode observar aqui no canto direito superior, eu não tenho aqui o gênero como um índice secundário, mas a gente pode criá-lo e depois repetir a consulta. Então, eu criei,
como a gente pode observar, foi criado com sucesso. E agora eu repito a consulta. E ele me retornou os resultados corretamente. Podemos tentar inserir também um registro com a chave primária duplicada. Então eu só vou alterar aqui nesse registro o salário, vou colocar 1.700. Como a gente pode observar, atualmente o salário está 1.600. Executo e ele não dá erro. Ele simplesmente faz um update na minha tabela e coloca o salário para 1.700. Através da função WriteTime, a gente consegue também retornar a data em que o campo name foi modificado na tabela funcionários. Então eu posso executar aqui minha consulta e ele traz para a gente o timestamp aqui das alterações na coluna name. Agora eu vou tentar fazer um update na minha tabela. Primeiro eu vou dar um select em toda a minha tabela. E agora eu vou tentar dar um update e alterar o salário para 1.800, onde o documento é final 78, ou seja, nossa primeira linha. Então eu executo e a alteração foi feita com sucesso. Outro fato interessante é se a gente der um update, novamente em funcionários, alterando o salário para 1.800 e o gênero para feminino, onde o documento é igual a este. O problema é que não existe nenhum registro na nossa tabela que tenha este documento. Executamos e, como a gente pode ver, ele não deu erro. Quando a gente executa um select em toda a tabela, a gente vê que, na verdade, ele inseriu um novo registro. Então, quando ele não encontra, ele simplesmente insere. Podemos testar aqui também um delete na nossa tabela. E o delete ele é executado também sem nenhum problema, com sucesso. Um fato curioso é que a gente consegue deletar apenas os dados de uma coluna da nossa tabela. Então, neste comando, eu vou deletar apenas name de funcionários onde o documento é 78. Então, esse name aqui ele tem que desaparecer. Vou executar e, como a gente pode ver, ele setou o name aqui como nulo. Então, esses foram alguns comandos da linguagem CQL. Vamos às consultas. Primeiro a gente vai ver como cada um é implementado, lembrando que a gente está utilizando o MySQL e o Cassandra. E depois a gente vai ver um vídeo dessas consultas sendo executadas. Vamos à primeira consulta. Selecionar os nomes dos funcionários do sexo masculino. A gente só vai ter uma diferença no Cassandra, que vai ser a gente ser obrigado a criar esse index para usar na coluna where. Segundo, seleciona os nomes dos funcionários e os seus pontos. Aqui a gente tem um join. No Cassandra, a gente não utiliza join. Como a gente viu antes, a gente tem que utilizar um tipo list ou então outra estratégia. A gente usou o tipo list. Então, aqui a diferença vai ser que a gente não vai utilizar o join. Ele simplesmente vai dar um select from company employers. Já aqui a gente vai ter que fazer o join. Terceira, seleciona todos os pontos dos funcionários cujo nome é Carlos Eduardo. Aqui a gente tem o mesmo problema que antes. Aqui a gente vai ter que, de diferença, a gente vai ter que criar o index, como eu falei na anterior, e a gente vai ter o problema do join também, que é resolvido utilizando o list. Então fica bem simples aqui no Cassandra, enquanto aqui fica um pouco mais complexo. Quarta consulta. Seleciona todos os funcionários com salário maior que 1.650. Primeiro a gente vai ter que criar o index, né? Assim como a gente fez para as anteriores, para poder utilizar no where. E segundo, a gente tem o allow filtering, que é para a gente conseguir fazer essa filtragem aqui com os registros que a gente vai retornar com essa consulta. Vamos então à quinta e última consulta. Seleciona o maior salário recebido por um funcionário da empresa. Aqui a gente vai ter uma consulta quase idêntica. E aqui a gente não vai precisar criar o index para salário, já que a gente já criou ele aqui anteriormente. Boa noite, pessoal. Bom, então depois de ter conhecido um pouco mais sobre o NoSQL, o Cassandra, e ver alguns exemplos de consultas no NoSQL e Cassandra, a gente vai aqui para um exemplo prático real.
a gente montou um exemplo bem simples, que é um cadastro, um CRUD de funcionários, e esses funcionários eles podem registrar ponto. Para isso, a gente tem aqui alguns arquivos básicos, um projeto que a gente fez. A gente está usando aqui uma biblioteca de conexão, e ela está inclusa aqui no projeto. Aí a gente tem alguns arquivos estáticos, que CSS, JavaScript, e aqui o arquivo de criação do banco de dados. A gente tem aqui, criando aqui space, criando um tipo point, que lá no banco relacional seria uma tabela. A gente tinha essa tabela, fazendo a relação aqui com a tabela de funcionários. Já que no nosso exemplo, essa tabela lá ela virou um tipo. Então beleza, a gente tem aqui os atributos de cada. E eu já rodei esse comando aqui, já tenho a minha tabela criada. Tabela aqui company, a minha Keyspace company aqui. Aí tenho aqui minhas tabelas, já tenho a tabela de funcionários. E vou dar um select aqui. A gente vê que não tem nada cadastrado ainda. Beleza? Bom, a gente tem aqui, acho que já está rodando. Pronto. A gente tem aqui a lista de funcionários. Aí a partir dessa lista de funcionários, a gente vai ter aqui os dados dos funcionários cadastrados. Como não tem nenhum, ele está vazio aqui. A gente vai poder adicionar um funcionário. Logo em seguida a gente pode também excluir e deletar esse funcionário. E a partir de um funcionário registrado, a gente pode registrar aqui o ponto. Beleza? Eu vou mostrar aqui como funciona o cadastro de funcionário. Aí eu insiro o documento aqui, tá? O CPF, eu vou usar, vou colocar tudo aqui. Pronto. Que nome vai ser, vou botar Anderson, e-mail, telefone, salário, beleza, e aqui o sexo. Salvar. Funcionário salvo com sucesso. A gente já tem aqui na listagem esse novo funcionário que foi salvo aqui no banco. Se eu for dar um select novamente, eu percebo que eu já tenho ele aqui, beleza? E a gente tem um campo nessa tabela que é Points Register, que é o registro de pontos cadastrados para esse funcionário. No momento ele ainda está nulo. A gente pode vir aqui e registrar um ponto para esse funcionário. Registrar para Anderson, aí o horário vai ser esse. Eu não consigo mudar aqui, beleza? Aí, observações, acordei tarde. Salvar. Pronto. O registro aqui do ponto para aquele funcionário já foi cadastrado. E aí temos ele aqui, beleza? Bom, a gente vai mostrar um pouco aqui da implementação, o que a gente usou, o que pensou. Primeiramente, a gente centralizou essas conexões numa classe aqui, que ela tem um método estático, getConnection, que eu passo aqui, eu estou usando uma classe aqui da biblioteca, que eu estou importando ela aqui, PHP Cassandra. Eu uso a classe connection dela aqui para criar uma conexão. Eu passo o host, que eu estou fazendo essa conexão, e o nome aqui da minha Keyspace, que no caso é company. Fazendo isso, eu centralizo todas as minhas aberturas de conexão e não preciso ficar repetindo o código, né? Eu tenho só esse aqui, onde eu precisar de uma conexão, eu uso essa classe. No caso aqui, a gente criou um DAO, Cassandra DAO, e nessa classe Cassandra DAO, ela tem a importação para o Cassandra, que é aquela que eu acabei de criar para poder usar a conexão. Vemos aqui que no construtor, ele já pega uma instância de conexão, pega uma conexão e coloca dentro de uma variável aqui de classe que a gente tem, Cassandra DAO, e aqui a gente tem alguns métodos, inclusive o save que foi usado para salvar o registro. Aí temos aqui a estrutura do CQL, que é a linguagem aqui do Cassandra. Temos aqui na tabela de insert, na tabela de funcionários, documento, nome, e-mail, telefone, gênero e salário. A gente está fazendo bind aqui com esse employee que eu estou recebendo, que é o funcionário. Eu recebo ele por parâmetro já, todos esses campos preenchidos. Eu vou mostrar aqui logo. Aí aqui está tudo beleza, eu vou retornar true, senão eu retorno false. Eu posso vir aqui, ó, register employee. Beleza. Ele pega aqui, se tiver aqui no registro, só para saber se vai ser uma edição, porque ele pode receber lá por parâmetro. Quando eu clico aqui, eu envio por parâmetro o documento daquele funcionário para a gente fazer uma edição. E para isso eu estou usando aqui o mesmo formulário, tanto de cadastro quanto de edição. Então se eu recebo aqui por parâmetro um documento, eu sei que é uma edição, eu vou no banco e busco esse funcionário. Se não, eu sei que ele está vazio. Se eu mandar sem nada aqui, pronto, teve o formulário vazio para mim fazer o cadastro. Beleza? Aí temos que o formulário ele vai enviar a ação aqui para a raiz. Então eu vou chegar aqui no index, eu tenho aqui, ó, faço uma instância do meu DAO, faço a importação, crio uma instância. Aqui é apenas uma variável para mim poder fazer o bind lá embaixo, para ficar bonitinho lá na exibição, que ele salva M e F no banco de dados. Então ali na exibição da tela, na listagem, eu posso ver aqui que ele não está M e F, ele está masculino, e se eu cadastrar o outro, ele vai estar feminino. Documento Maria.com.
colocar mulher, salvar, salvo com sucesso, eu vejo que aqui ela está feminina. Então essa variável é apenas para isso. A partir da letra que foi cadastrada no banco, eu pego o valor correto, que é masculino ou feminino. E aqui eu tenho a verificação para saber se é um post, se eu estou querendo fazer a gravação. Se eu estiver querendo fazer a gravação, eu vou salvar primeiro para depois exibir essa listagem. Se não, só exibo a listagem. Então, eu vejo se ele está fazendo uma gravação, eu só verifico se tem algo setado na variável document. Se ele enviou um post com um document lá no body da requisição, então beleza, é um post. Então, aí eu pego os valores, eu faço aqui as atribuições, document, name, e-mail, telefone, gênero e salário. E temos aqui uma particularidade que o salário ele tem que ser um tipo específico lá da biblioteca, que é o Cassandra /type/double, e aqui eu passo o valor, eu só retiro aquele ponto que eu coloquei para poder ficar visual ali, por exemplo, 4.004.000. Se eu deixar salvar daquela forma, o banco quando ele for salvar aqui no banco de dados, ele vai entender como R$4. Eu só retiro o ponto, transformo ele em double e passo aqui para o tipo da própria biblioteca. Aí quando eu envio esse valor para o save, eu tenho aqui ó, a mensagem. Se tiver dado sucesso, a mensagem salva com sucesso. Se não, ocorreu um erro ao tentar salvar o funcionário. Eu tenho que nessa tela também, eu recebo um parâmetro para saber se é ação de deletar, que é quando eu clico nesse botão. Vemos que ele foi enviado aqui para a URL, delete true, e o documento que é para ser deletado. Então beleza, a gente tem que a ação é delete. Se é da ação delete, eu vou chamar o método delete by company, que eu também criei aqui no Cassandra DAO. No delete, mesma coisa, o CQL aqui, delete from employees, onde o documento é igual àquele que eu recebi. Depois dou um fetch para realizar a exclusão do registro. Aqui no DAO, beleza, ele faz a listagem, depois de ter deletado, ele vai faz o get employees, que é para pegar todos os funcionários que ainda estão cadastrados no banco. Eu tenho ele aqui, que é um select asterisco, para trazer todos os registros. Dou um fetch all aqui, e aqui é só uma função, a gente usou a função aqui do próprio PHP para fazer a ordenação pelo nome, para trazer o nome em ordem alfabética. Aí ele recebe aqui todos os parâmetros, faz a ordenação, e depois ele retorna. Quando ele retorna aqui, isso está sendo usado aqui mais embaixo, quando eu faço um for each para percorrer todos os funcionários cadastrados e criar a minha tabela, com a tabulação de todos os dados certinho, botão de editar, botão de remover. E aqui embaixo é apenas para a gente ver se tem alguma mensagem na seção e exibir aquele alertzinho de cadastrado com sucesso, excluído com sucesso. A gente pode ver aqui que na edição, clicar em editar, ele envia o parâmetro aqui na requisição pelo método get, né, na URL. Aí eu não consigo alterar aqui o documento. Vamos supor que agora eu vou alterar aqui o nome. Alterado. Beleza, o salário agora eu vou colocar 3.000. Pronto, salvar. Salvo com sucesso, ok. O registro já foi alterado aqui. Alterado, beleza. A gente pode ver que quando é a edição, que é quando ele envia aqui no register, ele também vai enviar novamente para o save. Por quê? O Cassandra ele entende que se eu tento salvar aqui um registro e mando para ele com a chave primária já existente, ele entende que beleza, eu não quero só salvar, eu quero atualizar apenas o registro que está lá. Então ele pega, atualiza aquele registro, beleza. Da mesma forma que acontece se eu tentar atualizar um registro que não existe. O Cassandra ele vai entender que a gente quer persistir aquele dado no banco. Então ele vai e salva para a gente. Então as funcionalidades que a gente criou foram essas. Vou fazer mais alguns testes aqui. O nome é Joana. Salário 2.500. Mulher. Salvar. Beleza, ok. Vou registrar a ponta aqui para Joana. 2014, não vou salvar observações. Pronto, salvei aqui. Vou registrar mais um ponto aqui agora para. Olha só. Beleza, a observação também. Está salvo aqui. Nós vemos também que ao excluir um registro aqui de um funcionário, o registro relacionado aqui ao registro de ponto também será excluído. Vou excluir aqui o registro Joana, excluir. Veremos que aqui também ele foi excluído. Beleza? Então galera, por hoje é isso que a gente tem para mostrar aí sobre o Cassandra. Valeu, obrigado. Agora sobre as considerações finais. Na parte das pesquisas, não tivemos problemas algum, já que há muito conteúdo relacionado ao Cassandra na internet. Quanto à linguagem CQL, não houve quase nenhum, já que ela é quase que idêntica ao MySQL. O problema que encontramos foi que na hora de recuperar um dado de uma tabela secundária, precisávamos utilizar o index, algo que não acontece no MySQL. Além disso, teve o problema que já esperávamos desde o começo, que foi o dos relacionamentos. Ele foi facilmente resolvido, assim como vimos no vídeo. O que dificultou foi encontrar um driver de conexão que fosse compatível com PHP e funcionasse também no Cassandra.